É realmente frustrante quando você passa parte do seu dia ou até mesmo o dia inteiro dedicado à criação de uma peça só para depois perceber que alguma coisa deu errado e o seu trabalho acabou sendo danificado ou até mesmo perdido. Mas o problema não é nem tanto perder o trabalho, porque ele você pode refazer novamente. O problema maior, pelo menos na minha opinião, é quando você tem a plena certeza que fez tudo certinho e mesmo assim apareceu uma pequena fratura no seu projeto, ou até mesmo uma fratura bem grande que literalmente partiu o seu trabalho no meio. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao nosso canal, aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do Fusion e todos os benefícios que o seu uso e prática podem trazer tanto a você quanto às pessoas ao seu redor. Isso além de todo o impacto ambiental. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através da técnica do Fusion. E nesse vídeo eu vou tentar responder a seguinte pergunta: qual pode ser a causa da trinca na minha peça, mesmo eu tendo executado a receita de forma perfeita? Mas antes eu quero dizer que tudo que eu vou falar aqui é baseado em estudos feitos com mais de 220 alunos de diversas idades no período aproximado de 7 anos. Sendo assim, foi algo que eu observei e concluí ser um fato em relação ao trabalho com vidro. Então vamos lá. Supondo que você faz tudo certinho, desde o controle de temperatura, compatibilidade, pigmentação, ciclo de cozedura, pigmento compatível com o vidro, a peça não teve nenhum salto térmico, enfim, vamos descartar todas essas possibilidades e focar em uma que, quando me falaram logo no início, eu achava que era besteira, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui observando algumas verdades por trás dessa ideia. Então, se você trabalha com Fusion e mesmo assim não acredita que a sua energia pode influenciar no resultado final da sua peça, fica aí até o final desse vídeo que pelo menos eu vou te mostrar que essa ideia pode ser possível. E quem me falou isso foi Roberto Bonino, logo no início da minha carreira. E na época eu não acreditei que o meu ânimo, o meu humor poderia influenciar diretamente no resultado daquela peça que eu estava criando. E não somente o meu, mas também das pessoas que estavam ao meu redor ali no ateliê. Então o tempo foi passando e eu continuei estudando novas formas de como transformar a garrafa de vidro. Porém, a partir de um certo ponto, eu comecei a notar que mesmo fazendo tudo certinho, algumas peças ainda continuavam trincando. Então eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nos meus pensamentos, nos pensamentos que eu tinha quando estava executando algum trabalho com vidro. Isso desde a purificação até o momento que eu retirava a peça pronta do forno. E fui percebendo algumas coisas bem interessantes, porque quanto mais problemas eu imaginava, piores eram os resultados na peça. Eu devia ter uns 19 anos na época, ainda era adolescente, então você imagina o quanto que os humores variavam. Então eu comecei a ver essa ideia como uma possibilidade. Porque se com a receita tá tudo certo, a única coisa que estava variando ali era o humor, e ele poderia ter uma influência no resultado final daquilo. Então, pouco tempo depois de ter observado aquilo, eu comecei a ministrar um curso de Fusion para adolescente. E comecei a notar que mesmo que todos eles executassem a receita, utilizando o mesmo vidro, o mesmo pigmento e na mesma queima, algumas peças trincavam. Daí eu resolvi fazer um pequeno teste. Eu cheguei na turma e perguntei quem que realmente queria fazer o trabalho com vidro naquele dia. As pessoas que levantaram a mão, e levei eles para outro ambiente e passei a tarefa do dia, que seria basicamente criar algumas peças do zero. E deixei eles bem à vontade. Então eu voltei até a outra metade da turma e passei outra coisa, também relacionada ao assunto, mas que não necessariamente mexia diretamente com o vidro. E adivinha qual foi o resultado? Praticamente, e veja bem, praticamente não houve perca nenhuma nas peças criadas por aqueles meninos que levantaram a mão. Ou seja, que realmente quiseram fazer aquilo. Isso porque suponho que aqueles alunos que realmente queriam criar alguma coisa tinham um certo sentimento de inspiração, desejo, vontade, sei lá. Eles realmente queriam fazer aquilo, então o foco deles não fugia, ou pelo menos não fugiam tanto daquilo que eles estavam fazendo. E dificilmente tinha alguma perca nas peças. Outro teste bem interessante foi o seguinte: como eu também era professor de artes e sabia que alguns adolescentes gostariam de aprender a desenhar algum personagem que gosta, falei que depois que a gente colocasse todas as peças no forno, eles iam ter a oportunidade de aprender a desenhar um personagem. E não falei mais sobre o assunto, então eu percebi que alguns dos meninos começaram a ficar muito ansiosos pela próxima atividade e começaram a desfocar daquilo que eles estavam fazendo ali. E adivinha, teve um número maior de perca de peças.
mesmo eles fazendo a receita certinho. E talvez você deva estar pensando, mas são adolescentes, eles tendem a não caprichar tanto no que estão fazendo. E também deve ter tido algum detalhe que você não prestou atenção. Eu até concordo, porque em 2 turmas de 20 pessoas cada, fica um pouco difícil de prestar atenção em todos os detalhes. E mesmo assim é certeza que alguma coisa ainda acaba passando desapercebida. Porém eu já observei isso no trabalho com criança, adolescente, adulto, o público idoso e até mesmo com o deficiente. E nesse exemplo que eu vou falar agora, foi uma das vezes que eu mais tive certeza que a sua energia influencia diretamente no resultado da sua peça. Em 2016 a gente abriu novas turmas, só que dessa vez para um público deficiente, com deficiência intelectual. Era um curso com duração de 8 meses que também atenderia os responsáveis por esse público. E 2 turmas de 40 pessoas cada uma. Só que o que me faz ter certeza dessa teoria é que praticamente todas as peças criadas pelo público deficiente durante todo o período do curso não tiveram nenhum problema. Inclusive eu vou deixar o link desse projeto aqui na descrição caso você tenha curiosidade de saber como foi mais ou menos. Teve peça perdida? Sim, teve. Mas foram peças que mais alguém colocou a mão nela. Por exemplo, se eles pegassem uma garrafa, nesse caso o projeto foi voltado para a transformação da garrafa de vidro. Se eles pegassem uma garrafa e higienizasse, cortasse, planeasse, cortasse novamente, pigmentasse, levasse para o forno e fizesse o ciclo de cozimento e mais ninguém colocasse a mão nesse material, não aconteceria nada com a peça. Agora, se durante o processo alguém próximo se estressasse, era nítido de se ouvir as peças começarem a trincar. E a gente até brincava com isso, porque quando as peças começavam, quando a gente ouvia alguma peça trincar, a gente perguntava se tinha alguém estressado ali perto. Então, continuando o exemplo, se eu pegasse uma placa de vidro, partisse ela no meio, entregasse uma parte para um responsável e a outra parte para um deficiente, isso a gente está falando do mesmo vidro. E algumas vezes, mesmo usando a mesma mesa, a mesma tinta, o mesmo vidro, como eu acabei de falar, e na mesma queima, a peça do responsável trincava, já do deficiente não. Bom, eu poderia passar aqui horas falando de exemplos de quando que a peça foi literalmente detonada por a energia de alguém. Um exemplo aqui bem rápido, antes que esse vídeo fique muito longo, que é de um colar que a gente fez que uma colega da Gi comprou da gente. Teve um dia que ela foi em um evento usando esse colar. Daí ela estava sentada na mesa e chegou mais alguém. Eu não sei se era uma colega, uma conhecida, não sei. Mas vamos supor que fosse uma conhecida. Daí ela olhou pro colar e falou, nossa, que colar lindo. Daí essa colega da Gi falou que assim que ela ouviu isso, ela sentiu alguma coisa estranha. Então ela levantou e foi até o banheiro. Então, segundo ela, assim que ela chegou no banheiro, pimba! O colar partiu no meio. Eu não tenho certeza se foi assim que ela chegou no banheiro ou foi a caminho do banheiro. Mas o fato é que o colar partiu no meio assim que alguém elogiou ele. Bom, os exemplos variam aos montes. Teve até uma vez que alguém entrou muito estressada no ateliê e assim que ela entrou, as peças começaram a trincar, mesmo depois de feito o resfriamento total dela. Daí ela mesma percebeu o que estava acontecendo e aí tentou se acalmar. E assim que ela se acalmou, as peças pararam de estalar. O fato é que eu, Evandrinho, acredito plenamente que o vidro absorve de alguma forma aquilo que você está sentindo ali. E isso resultando diretamente no resultado final daquilo que você também está criando. E quando a energia que você emite é muito pesada, o vidro tende a não aguentar e acaba quebrando. Então, se você está fazendo tudo certinho, desde acompanhar a compatibilidade entre o vidro até observar o ciclo de fusão dele e mesmo assim a sua peça não está dando certo, tenta observar o seu sentimento durante a criação dessa peça. Porque talvez esse seja o ingrediente que falta. E se você não acredita, tudo bem, eu também não acreditava. E foi preciso anos de estudo com o público para mim ter a plena certeza que, pelo menos para mim, isso é um fato. E talvez sejam os anos que você também deve passar para poder acreditar. Ou não. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês também tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Se você gostou, deixe sua avaliação aí pra gente, e se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram ou Facebook, dá um pulinho lá no YouTube e se inscreve aqui no canal, isso vai ajudar bastante a gente. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link de um e-book onde eu explico algumas técnicas sobre o mundo do fusing e vários resultados que ele podem trazer para você, tanto pessoal quanto financeiro. O link vai estar aqui na descrição. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!